Utilidade pública. Salve, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, nada melhor do que começar uma gravação, começar mais um vídeo, tomando aquele cafezinho maroto, aquele cafezinho gostoso para dar aquela inspirada. Então, para quem gosta de café aí, recomendo, pega lá seu cafezinho. Tá até parecendo aqueles vídeos de pega o copo com água, né? Vamos abençoar, né? Tá até parecendo. Me lembra um pouco o pastor Jujuba, né? Todo dia tem alguma coisa que vem na cabeça, né? Uma ideia, algo que eu queira falar. Então, pra gente que produz conteúdo, tem dia que não vem nada, né? Tem dia que dá aquele branco, você não tem ideia pra nada. Quando tá esses dias que eu não tenho ideia pra nada, eu nem gravo, sabe? Eu não gosto muito de ficar forçando, tem que fazer um vídeo porque tem que fazer, por causa do algoritmo do YouTube. Mas hoje, o que veio na minha cabeça, que eu andei lendo os comentários aí, sobre a questão da certeza, né? Você fala como se tivesse como provar que Deus não existe, que não tem certeza, é a palavra certeza dali, enfim. Talvez algumas coisas você já tenha ouvido, já querendo ou não, a gente acaba repetindo algumas coisas. O que é normal, afinal de contas, que é a realidade não muda, né? Então, cara, o café hoje tá bom, hein? Cafezinho aqui, muito gostoso. Bom, queria falar sobre a questão de certeza. Eu vejo as pessoas falando, você não tem certeza, enfim. Com relação a deuses e Deus, tanto faz, né? Pode ser no plural ou no singular. O que eu vou falar aqui é óbvio que é o Deus pessoal. Tem gente que me critica, você só fala do Deus pessoal. Cara, eu vou falar o quê? Do Deus que não é pessoal, que é o todo. Deus é a parede, Deus é a maçã, então isso aí não interfere em nada, ele é o todo, então esse daí tanto faz. Então não tem muito sentido criticar algo que simplesmente está no mesmo nível de não existir, né, de ser nada. Não tem por que criticar um negócio desse, né, sendo que é mais inútil que cinzeiro em moto. Então, beleza, você acredita nisso aí, ok, ele não vai interferir em nada, esse Deus e o nada não dá na mesma. Agora, a questão do Deus pessoal, que é a crença mais proeminente no nosso país, né? Haja visto que toda cidade tem uma igreja, né? Aliás, várias igrejas, né? Seja católica, evangélica, tem várias, né? E é uma crença que sim influencia nossos dia a dia, está na TV, está na mídia, todos os domingos aí, milhares e milhares de pessoas vão para a igreja para passar por essa lavagem cerebral, para serem doutrinadas. Então isso é algo que sim está constantemente influenciando a nossa sociedade. Enfim, então não preciso nem explicar porque é o Deus pessoal, né? Que é o mais popular, é o mais comum, enfim. Com relação à certeza, é bem simples de entender, né? Quando eu falo que Deus não existe, é porque ele não interfere em nada, não há nenhuma ação direta da sua existência nesse mundo. Então, não faz diferença, entendeu? Mesmo Deus pessoal, se não há uma interferência, se ele está ali fora, escondido, no mesmo patamar de não existir, ou seja, se o comportamento dele, vamos partir da premissa que ele existe, mas se ele age como se não existisse, que diferença faz? É a mesma coisa de um pai, eu tenho um pai, só que ele tá lá no, sei lá, ele tá lá na África, ou ele tá numa outra cidade, não precisa estar tão longe, né? Pode até estar perto, só que esse pai, ele não liga, ele não tá nem aí com o filho, ele não quer saber de nada, ele não se importa, ele age como se não tivesse filho. Então é a mesma coisa. Você tem um Deus que não faz nada, e eu vou falar aqui as coisas que esse Deus não faz, não adianta você orar, você pedir. Falando em certeza, quais são as certezas que nós temos, principalmente para quem é ateu? Isso aí não tem nada demais, né? Deus não existe, então logo nada disso vai acontecer. Mas para quem acredita, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. Existem certezas que não mudam. Bom, quais são elas, né? Primeiro, o sofrimento. Deus não está nem aí, se ele existe, ele não está nem aí pro sofrimento. Então, ele não liga se você está sofrendo, ele não liga, ele não está nem aí, entendeu? Aí você vai criar a desculpa que você quiser, os motivos para isso. Mas o fato é que Deus não se importa com o sofrimento de crianças, de adultos, velhos, não interessa. Você está nesse mundo, você vai sofrer e não importa o que você faça, isso é uma lei inevitável. A partir do momento que você nasceu, a partir do momento que você existe, você está sujeito ao sofrimento. Você vai sofrer, você vai envelhecer, não existe reza, não existe bênção, óleo ungido, não existe nada que vá mudar o processo natural de envelhecimento rumo ao
cemitério. Ele não consegue fazer nada com relação ao sofrimento, Deus não faz nada com relação à velhice, Deus não faz nada com relação à morte. Então, isso são certezas. Certezas que eu vou sofrer, certezas que eu vou envelhecer, certeza que nenhum morto volta à vida. Ah, mas lá na Bíblia, lá no Alcorão, lá no texto sagrado, Joãozinho da Mangueira ressuscitou. Joãozinho da Mangueira, tá no texto, cara, é muito bonito, mas por que isso não acontece de forma comum, né? Da mesma forma que a gente bebe água, anda, respira, da mesma forma que a gente corta o cabelo, coisas normais. Por que ressuscitar não é uma coisa normal também? Por que isso não acontece? Porque isso aí é ilusão, isso aí simplesmente são contos, né? Isso não é real, né? Eu queria ver isso no dia a dia. Você vai lá no velório e fala, nossa, você viu? Essa semana aqui, de novo, outro velório, um morto levantou. Imagina que engraçado seria dono de funerária bravo lá reclamando, fazendo reportagem, o cara pé da vida. Ah, perdi meu negócio, o que aconteceu? Ah, ninguém morre mais, todo mundo se ressuscitando. Aí vem uns caras ali ressuscitando e agora eu tô sem emprego aqui, eu tenho que fechar a minha funerária porque só ressuscita, ninguém morre mais nessa desgraça. Então, você não vê isso acontecendo, entendeu? Se fosse algo comum, se fosse algo real, se fosse uma certeza, né? A única certeza que você tem é que você morre e não volta mais. Então, você tem aí o sofrimento, você tem a velhice, você tem as doenças, que são inevitáveis, todo mundo fica doente. Você tem essas doenças, você tem vários problemas, né? Terremotos, de causas naturais, furacão, chuvas, inundações, tem várias catástrofes naturais e não há crença que resolva isso, não há Deus que resolva isso. A partir do momento que você tem essas certezas e Deus nenhum faz nada, pensa comigo, você coloca na balança, Deus existe e Deus não existe, e aí você olha para o mundo, você olha para a realidade. Ele não faz nada com relação à morte, ele não faz nada com relação ao sofrimento, ele não faz nada com relação às doenças, principalmente quando você vê criança passando por doenças, ele não faz nada com relação ao sofrimento, quantas e quantas crianças, quantos e quantos adolescentes passando fome, necessidade, quantas e quantas pessoas morrendo por falta do básico, né, para se sobreviver, para ter uma vida digna. Você olha para a realidade e aí você chega à brilhante constatação de que tudo isso que eu falei são certezas, são circunstâncias em que nada pode ser alterado, você não consegue mudar isso, não existe nenhum poder, nenhuma entidade, nada que mude isso. E fica aqui o desafio, viu? Você que acredita nesse Deus aí, fica aí o desafio para você orar, né, orar, jejuar, faça o que você quiser, para ver se muda isso, que não vai mudar. Bom, e aí o que acontece? Uma pessoa racional olha para isso e fala, peraí, então a realidade é isso, eu tenho que aprender a me virar aqui, eu tenho que aprender a sobreviver da melhor forma possível, eu tenho que buscar um equilíbrio no meio desse caos, no meio dessas certezas. Você olha para o Brasil, para a África, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo sofre, todo mundo fica doente, todo mundo envelhece, todo mundo está sujeito às catástrofes naturais, todo mundo está sujeito de forma geral, não só está sujeito, mas passa por uma espécie de sofrimento, menor ou maior escala, aí depende muito de como a pessoa vive, né? Nem sempre, né? Às vezes as catástrofes naturais vêm mesmo, existem os fatores externos que, independente do que a pessoa fez, tem as consequências. Então você tem um mundo onde, dependendo de como você agir, você vai sofrer, e mesmo que você busque um sofrimento mínimo, você tenha uma vida equilibrada, você procure essa paz, ainda você está sujeito às catástrofes naturais, você ainda está sujeito à consequência do que os outros vão fazer. De repente outras pessoas fazem merda aí e aquela merda recai sobre você. Alguém faz uma besteira lá, pronto, dá um apagão, fica sem energia elétrica. Alguém faz uma bobagem lá, acaba desencadeando um monte de problema. Um político faz uma lei ali que prejudica um monte de pessoas. Enfim, existem várias variáveis aí que podem prejudicar e causar mais sofrimento às pessoas, mesmo que as pessoas estejam buscando paz. Então, nesse cenário, você coloca na balança. Vamos partir da premissa que Deus existe. Ok. Tá, ele está olhando para tudo isso, vamos supor que ele existe, ele está vendo, e ele não faz nada. Então, qual a necessidade desse Deus? Por que eu preciso dele? Se ele está vendo tudo isso e não faz nada, ele olha o sofrimento humano, vê tudo isso que eu falei, e não faz nada, que diferença tem se ele não existisse? É a mesma coisa, é a mesma história do pai. Se eu tenho um pai que não é presente, não acompanha comigo nada, não sabe nem a data de aniversário meu, não sabe nada, não se importa, não liga, ele vive a vida dele como se eu não existisse, não está nem aí, e bobear, tem casos, por exemplo, tem amigos meus que o pai morreu, ele nem sabe que morreu. Então, ou seja, qual a diferença de ter um pai e não ter? Não tem diferença nenhuma. É só uma ideia, eu tenho um pai, tá? Só pelo fato, foi ele que me trouxe no mundo, só isso. Do resto, não tem mais nada. Não faz diferença, não vai mudar em nada a sua vida. Se esse Deus não faz nada, por que eu devo perder o meu tempo acreditando nisso? Por que eu devo perder o meu tempo com um ser que tá cagando pra realidade, tá cagando pro meu sofrimento? Por que eu devo perder o meu tempo com isso? Pra mim não existe, mas vamos supor que exista. O que muda? Nada, eu não estou fazendo
Se ele não interfere em nada disso, se ele está olhando para isso e cagou para tudo, o que eu posso falar para vocês é, essas certezas que eu falei, da morte, do sofrimento, isso é fato. Isso não muda. E não tem nenhuma pessoa na Terra que consiga alterar isso. Se a gente não consegue mudar nada, se esses fatos são imutáveis e não há Deus, não há nada que mude isso, qual a utilidade desse Deus? Qual a utilidade? Para quê? Por que eu devo acreditar nele? Por que eu devo perder meu tempo com um Deus inútil? Ah, mas foi ele que criou. Tá, foda-se que ele criou essa bosta aqui, cara. Olha esse mundo como é que é. Péssimo, cara. Um mundo totalmente degradante, um mundo de sofrimento, um mundo onde as pessoas têm que lutar para sobreviver. Não podia ser um mundo mais tranquilo? Animal tem que comer animal para sobreviver. Até nos videogames existem mundos melhores do que essa realidade, cara. Quantos universos nos jogos são bem mais harmoniosos que essa merda de realidade? Você percebe que quando a gente aborda de forma realista, encarando a realidade de frente, sem filtro, sem medo, você vê que qual o sentido desse Deus existir? Dane-se, pouco importa. Afinal de contas, ele não interfere em nada, ele tá lá olhando, não faz porra nenhuma, e você tá aí tendo que se virar pra ter uma vida em paz, o que muitos infelizmente não têm. Portanto, essas certezas são imutáveis, infelizmente. Mediante esse cenário que eu mostrei para vocês, né, da realidade, a realidade nua e crua, qual que é a solução que os religiosos encontram para contornar isso? Primeiro, se você só se ater ao que realmente é real, não tem o que fazer. Para sair dessa realidade, sair, né, entre aspas, né, você tem que criar um mundo paralelo, você tem que criar uma outra dimensão, um paraíso, um céu, um mundo espiritual. Você tem que criar uma outra realidade, porque se você ficar só nessa realidade, que é o palpável, tangível, não tem o que fazer. Então qual que é a solução? Não, você tem que ver o seguinte, você está passando por tudo isso, mas lá no paraíso, lá no mundo espiritual, aí fica tudo mais fácil, né? Aí, como é algo intangível, como é algo ilusório, é algo que foge das capacidades humanas de você perceber, ou mesmo, eu quero ir lá nesse mundo espiritual, como é que eu faço para ir? Não, mas tem que veja bem, né? Você tem que ter fé, você tem que acreditar, ou depois da morte, né? Sempre assim. Então você precisa que esse Deus, para fazer um sentido para as pessoas, precisa ter uma outra dimensão, porque se você olhar para a realidade, falando em certeza, a certeza não vai mudar. A certeza da morte, do sofrimento, da velhice, isso não muda. Você contorna isso com ilusões. Ah, não, esse depois, lá no mundo espiritual tudo vai ser bom, lá não tem sofrimento. E é engraçado ver que você começa a ver os segmentos religiosos. Nesse mundo espiritual as pessoas vão comer, vão beber, mas ninguém pensa, nossa, como é que vai funcionar? A pessoa, o corpo espiritual come, bebe e o cocô vai para onde? Vai ter sistema de esgoto lá? Você vê religioso acreditando que vai fazer sexo, vai ter lá as virgens lá, então ele vai estar no mundo espiritual trepando com um monte de jovens. Para se fugir dessa realidade que é muito difícil, uma realidade realmente difícil você encarar. Para fugir disso, cria-se mundos espirituais, cria-se outras dimensões, mundos fantasiosos, aí lá tudo acontece. Lá você vai poder comer e beber, lá não tem dor. Eu lembro até hoje, no Testemunho de Jeová, tem uns folhetinhos lá do leão junto com a zebra, todo mundo juntinho ali, tudo bonitinho. Ou seja, é um Ctrl-C, Ctrl-V desse mundo. Bom, lá vamos copiar esse mundo, só que lá sem sofrimento. Lá tudo funciona, todo mundo é legalzinho, os animais tudo de acordo, lá não tem terremoto, lá você pode transar à vontade, lá você não vai engravidar. Aí eu fico pensando, será que vai ter filho espiritual lá? Você vai engravidar lá também? Sabe, você começa a parar pra pensar, é tudo um monte de baboseira. Por quê? Por que se cria-se isso? Porque não tem o que fazer com as certezas que nós temos dessa realidade. Não tem o que fazer. Deus, nessa realidade, não faz nada. Ele age como se não existisse. Ou seja, não fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Se Deus não faz nada e age como se ele não existisse, por que eu vou perder meu tempo acreditando nisso? Para mim, ele não existe, porque se ele tá lá vendo e não faz nada, é a mesma coisa que não existir. E se ele não existe, ele não interfere em nada. Se tudo recai sobre nós, se a responsabilidade da sobrevivência, se tudo cai sobre nós, por que eu vou me preocupar com esse Deus? Certeza eu tenho certeza que eu tenho que buscar minha paz, eu tenho certeza de que eu tô passando por sofrimento, eu tenho certeza que eu tô envelhecendo, eu tenho certeza que eu preciso me virar aqui, que não há nada, não há nenhuma entidade, não há nada que vai interferir em porcaria nenhuma, não vai ajudar em nada. Eu não acredito porque eu não vejo nada de prático acontecendo. E por mais que de repente, amanhã depois, prove que ele existe, é um tremendo de um canalha, né? Você tem um criador, um ser que está ali olhando todo esse sofrimento e não faz nada, não faz absolutamente nada, é simplesmente indiferente, um ser que consegue olhar para essa realidade e não tem um mínimo de compaixão, isso porque falam que o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é semelhante, se ele consegue ter um pouquinho de empatia, se ele consegue identificar que o ser ali está sofrendo e não faz nada, tá um tremendo de um canalha, né? Isso para quem acredita que ele existe. Eu não acredito que exista, e é o que eu falei, tanto faz
se ele existe ou não, se não interfere em nada, se o comportamento dele é o mesmo de uma pessoa que não existe, como eu citei o exemplo do pai, então pouco importa, né? E aí a solução que a religião encontrou é criar mundos paralelos, né? Uma outra coisa também que eu acho engraçado é como que as pessoas toleram a realidade na esperança de que vão para o paraíso, na esperança que vão para qualquer lugar melhor que essa bosta aqui, cara. É impressionante, né? Não, mas você tem que ver que o sofrimento, realmente nós estamos aqui se lascando, ferrando, mas fique tranquilo que quando morrer, aí sim, depois, aí Deus preparou um lugar lá, Deus preparou qualquer coisa melhor que essa merda aqui, cara. Deus preparou uma outra realidade, outra dimensão, outro paraíso, uma nova terra, ou seja, qualquer coisa menos essa realidade, porque encarar essa realidade de frente, chegar à brilhante constatação de que nada acontece aqui em termos espirituais, que Deus não interfere em nada, é muito difícil de lidar, é muito deprimente. Então muitos preferem acreditar nessas ilusões, achando que, bom, eu tô me ferrando aqui, mas quem sabe, né, eu, pelo menos, né, vai que, né, joga-se a certeza no lixo, que é essa vida aqui, em prol de uma crença que não tem comprovação nenhuma, é simplesmente um desejo de uma vida melhor. Porque no fundo, todo ser humano quer uma vida tranquila, todo mundo quer paz, quer tranquilidade, e nem sempre você consegue isso na Terra, principalmente quando você não é uma pessoa racional, principalmente quando você não é uma pessoa que reflete nas suas atitudes, principalmente quando você é uma pessoa que tá com o piloto automático ligado e não tá nem aí, tipo, não pensa nas suas atitudes, não raciocina, peraí, esse mundo aqui é um mundo de consequências, se eu fizer merda, vai ter consequência daquilo, então não vou fazer, vou raciocinar, não. Simplesmente, quer ser uma coisa, quando eu morrer eu vou pro paraíso, vou pro mundo espiritual, mas lá vai ser tudo bom, Deus vai fazer qualquer coisa. Aqui não faz nada, né? Nessa realidade não faz porra nenhuma. Nessa realidade ele age como se ele não existisse. Mas lá no mundo espiritual, lá no paraíso, com os anjos, aí começa a inventar um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Anjos, querubins, estirivins, saiadins. Aí você pode criar o que você quiser, né? Dragon Ball também tem. Pra quem não sabe, Dragon Ball também tem lá, mundo espiritual. Vários animes, desenhos e jogos também tem mundos espirituais que você cria, fica criando. Aí você pode inventar o que você quiser, né? O fato é, a realidade não muda. A certeza de que você vai morrer, a certeza de que você vai sofrer, a certeza que cedo ou tarde você vai ficar doente, e isso não muda, não tem Deus que muda, e a realidade é isso aí. Infelizmente, uma boa parcela das pessoas não consegue encarar a realidade, e eu sei que é difícil, realmente não é fácil, é doloroso, é triste, é deprimente. Você encarar a realidade, inevitavelmente você vai se deparar com a depressão existencial, você vai ficar deprimido sim. Afinal de contas, você olha toda essa merda aqui e fala, caralho, não tenho o que fazer, tô fudido. Basicamente é isso. Resumindo de forma nua e crua, é isso. Tô fudido, ferrou, e agora? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo que você encontre a sua paz, assim como eu encontrei a minha. E lembre-se, né? Cafezinho também é bom. Café ajuda a dar aquela tranquilidade. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Fui.